O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que estás nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Pelas palavras do Santo Evangelho sejam cancelados os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos, hoje a Igreja inicia uma caminhada de preparação com a missa hoje da quarta-feira de cinzas. Iniciamos um tempo de preparação. Tudo na vida que nós consideramos importante, relevante, exige, de certo modo, uma preparação. Um exemplo, um jovem que quer ingressar numa universidade, ele tem que se preparar, ele precisa estudar. Um atleta que deseja ir para as Olimpíadas, a mesma coisa. Antes de chegar na competição, ele precisa se preparar. Então, é necessário esse investimento, essa preparação. E hoje a igreja, nós iniciamos um caminho como igreja de preparação para vivenciarmos bem aquilo que é o centro da nossa fé. A Páscoa, ou seja, o Tríduo Pascal, onde iremos vivenciar a paixão e a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. No entanto, qual é a finalidade dessa preparação que iniciamos hoje? Para onde nós estamos caminhando? Nós temos clareza aonde queremos ir?
aonde deve fixar o nosso olhar nessa caminhada e qual é a nossa meta, se tivermos clareza para onde queremos ir, não iremos nos perder nesse caminho. Então, uma leitura que nós fizemos hoje de São Clemente, ele ensina que nós devemos fixar o nosso olhar no sangue de Cristo, porque isso é agradável a Deus Pai e, através desse sangue, o mundo inteiro recebeu a graça da penitência. Então, o Verbo de Deus, Jesus, se encarnou, fez-se homem, ele morreu, deu a sua vida por nós, para nos libertar da prisão que o demônio nos fez e também para nos dar a graça de sermos filhos de Deus. Mas, no entanto, a mim e aos senhores hoje é dirigido essa palavra do Senhor na liturgia. Na primeira leitura, o profeta Joel, o Senhor fala através dele da seguinte maneira: voltai para mim com todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos, rasgai o coração e não as vestes, e voltai para o Senhor vosso Deus. Então, muito importante esse trecho aqui dessa profecia de Joel, que é um norte para nós caminharmos nesse período da Quaresma. Deus, ele pede que nós voltemos a Ele de todo o nosso coração. O ser humano, depois do pecado original, ele se afastou de Deus. Quando Adão pecou, a primeira coisa que ele fez foi se afastar de Deus. E Deus constantemente vem buscando o homem para que o seu coração possa estar em comunhão com Dele. Se olharmos também nas Sagradas Escrituras, vemos que Deus ele realizou uma aliança com Noé, onde salvou a família dele e aqueles que aceitaram a proposta, e o resto se perdeu. Depois também vemos um exemplo sobre isso com Jonas, que Deus ia castigar a cidade de Nínive, mas aqueles que aceitaram a proposta de conversão foram salvos. Então Deus ele faz uma proposta para nós de conversão, para nós voltarmos o nosso coração para Ele. E nessa liturgia essa proposta é feita para nós. Como escutamos na segunda leitura, para nós hoje é esse tempo favorável, onde o Senhor diz para nós voltarmos o nosso coração para Ele. Mas nós não precisamos ter medo de Deus, como Adão teve quando ele pecou. Por que nós não precisamos ter esse medo, esse receio? Se escutarmos na primeira leitura, na continuação desse trecho que eu li, a gente vai contemplar escrito o seguinte: Ele, Deus, Ele é benigno e compassivo, paciente e cheio de misericórdia, inclinado a perdoar o castigo. Ou seja, Deus, Ele constantemente, Ele vem nos dando tempo, propostas, para que nós podemos voltar o nosso coração para Ele e não nos perdermos. Escutamos também na segunda leitura que teve pessoas que não escutaram o coração, ou não escutaram a proposta de Deus e acabou se perdendo. Deus ele nos pede isso. Hoje é dirigida para nós essa palavra. Hoje é o tempo favorável para mim e para os senhores. E a igreja, o que ela nos propõe? Qual é essa preparação que nós precisamos fazer? De que modo nos preparemos? Nós vamos nos preparar com 3 obras que servem para a primeira, que é a oração. Termos intimidade para com Deus. A oração não é somente nós rezarmos o terço, se nós vemos aqui na missa, mas se nós não tivermos o nosso coração com Ele, não vai ter efeito. Nós buscarmos rezar jaculatórias. A oração é isso, mas é a nossa comunhão com Deus, a nossa experiência com a pessoa viva de Jesus. Então, essa primeira obra de preparação, que é a oração, nos ajuda a voltarmos em comunhão para com Deus. A segunda obra que nós podemos ver, que a igreja nos propõe,
é a caridade. Aqui no Evangelho a gente escutou a esmola, mas a esmola o que seria? É dar aquilo que nos sobra para o outro. Então, a caridade, vamos colocar como caridade, seria o nosso doar para o próximo. Então, como é o meu relacionamento para com o outro? Marido e mulher. Como é o relacionamento entre os senhores? Às vezes, o marido chega do trabalho, ele quer descansar, mas às vezes a esposa também quer um tempo. Isso é um pouco de esmola. É uma caridade. A esposa também recepcionar bem o marido, fazer aquilo que lhe agrada, isso é uma caridade. A caridade ela progride, porque nós podemos também amar, ou seja, dar daquilo que o Senhor nos dá para aquelas pessoas também que nem sempre são agradáveis a nós. Então, ter um momento para com o outro, dar uma atenção para o outro, isso tudo é caridade e nos ordena. Isso ajuda o nosso coração a voltar um pouco mais para Deus. E a terceira obra que nos é proposta é a penitência. O que a penitência faz? A penitência, ela mortifica a nossa vontade. Nós somos, pelo pecado, nós temos a tendência ao pecado, né? A nossa concupiscência sempre nos leva ao pecado. E se fizermos penitência, ou seja, renunciarmos àquilo que nós gostamos, mas não a penitência pela penitência, porque Deus ele não é um Deus masoquista. A penitência, ela nos ajuda a nós mesmos nos ordenarmos para que nós possamos ter força na luta contra o pecado. Certa vez, Jesus, ele falou assim para São Francisco de Assis: Francisco, despreza tudo que é doce e aceita tudo aquilo que é amargo, porque na tua vida tudo aquilo que é doce se tornará amargo, e aquilo que é amargo se tornará doce. Francisco procurou colocar em prática, e com isso ele conseguiu vencer todas as suas inclinações ao pecado e conseguiu se abrir para a graça de Deus, para ter uma comunhão mais profunda com Deus. Então esse é o verdadeiro sentido da penitência. Não uma penitência por fazer, não, é uma penitência em amor a Deus, mas sobretudo para me ordenar, para que eu possa ser mais dócil aos chamados que Deus faz a mim constantemente. Então, meus irmãos, iniciamos esse período de Quaresma, com a quarta-feira de cinzas, e o Salmo, ele nos faz um pedido, né? Davi, ele coloca: criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Jesus, no evangelho que a gente vai escutar no próximo domingo, ele foi para o deserto e foi tentado. Então nós também, nesse período de Quaresma, seremos tentados. Mas nós precisamos ter essa graça, essa força de um espírito decidido para vencer também as tentações e, deste modo, alcançarmos aquilo que o Senhor nos falou no Evangelho. Se nós realizarmos todas essas práticas que Jesus colocou, a oração, ele colocou também o jejum e a esmola, nós iremos receber a recompensa que o Pai nos prometeu, ou seja, a vida eterna. E nós caminhamos para vivenciar a paixão e morte de Jesus no tríduo pascal. Ali é onde nós conquistamos a herança de Deus, a vida eterna. É ali que nós vivemos, ali que nós recebemos essa graça. E Paulo, ele nos exorta, na segunda leitura, que nós não recebemos essa graça em vão. Então, por isso, meus irmãos, nos preparemos, peçamos ao Espírito Santo essa graça de nós conseguirmos realizar essas práticas para que um dia nós possamos estar junto de Deus após esse período de preparação que Deus nos dá, para que nós possamos nos ordenar, ser cada vez mais dócil à sua vontade, para que o nosso coração, de fato, ele possa ser rasgado
para que o nosso interior possa mudar, para que o nosso comportamento possa ser diferente e assim nos assemelharemos a Cristo e com Ele um dia estaremos na glória cantando os louvores de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.